tema da mensagem é esse, irmãos. É uma pergunta. Baseado em quê? Aí você está vendo que tem um hominho aí, né? E ele está com um monte de argumentos em volta e uma ideia na cabeça. E eu quero propor aos irmãos agora, nesse momento, uma reflexão, para a gente poder ir caminhando na mensagem, tá? Pode passar o slide, Eduardo. Amados, com base nas fotos, qual é a família mais feliz? A da esquerda ou a da direita? Eu quero que você responda para você, tá? Pode passar. Quem está mais próximo de Deus, com base nas fotos? Pense aí. Na sua opinião, olhando as fotos, quem está mais próximo de Deus? Terceira foto, pode pôr. Quem tem mais sucesso? Tem mais uma, eu acho, né? Coloca aí. Qual igreja é a mais abençoada por Deus? Essa é legal, essa é a última. Quem, pode voltar lá, isso. Quem parece estar fazendo a vontade de Deus? Ok. Responderam as perguntas para si? Todo mundo? Ok, beleza. Guarda essas respostas, porque eu quero depois, no final da mensagem, voltar a pensar nelas. Beleza? Abra sua Bíblia então no livro de Efésios, capítulo 3, do 14 ao 19. Efésios 3, do 14 ao 19. Agora a nossa igreja está com uma nova projeção, você pode escolher a versão, está lindo, né? Eu vou querer, por favor, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Obrigado, Eduardo. Vamos lá. A palavra de Deus diz, do 14 ao 19: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, em todo o seu comprimento, a sua altura e a sua profundidade. Último verso, 19. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim, aí eu quero que você guarde isso no seu coração, Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Amém? Amados, esse texto é maravilhoso, precioso demais. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta. Então esse texto que nós lemos, não é para nós. Nós podemos aplicar os princípios que Paulo escreve aí. Mas essa carta, ela tinha um endereço específico. E aquele povo compreendeu muito bem qual era a mensagem. Essa carta Paulo escreveu para a igreja de Cristo que havia em Éfeso, que hoje é a atual Turquia. Mas havia uma igreja lá e Paulo então escreve essa carta para essa igreja em Éfeso. E sabe qual era o contexto de Paulo quando ele escreve essa carta? Ele estava dentro de uma cadeia. Eu, pelo público que olho aqui, acredito que ninguém já esteve numa cadeia. Mas tenho a impressão de que a pessoa que está dentro de uma cadeia não vive uma vida muito legal. E hoje as nossas cadeias tem almoço, tem café da manhã, jantar, banho de sol. É lógico, umas têm mais estruturas que outras, mas em geral, existe uma estrutura carcerária no Brasil. Eu estou falando de um homem que não tinha nada disso.
e escreve essas coisas tão bonitas que nós acabamos de ler aqui, dentro de uma cadeia. Ele estava preso em Roma. E amados, qual foi o capítulo que nós lemos? O capítulo 3. Quando você está passando por uma necessidade, uma situação difícil, você deixa para falar no final ou você começa falando sobre ela? Geralmente a gente começa falando sobre a nossa necessidade. Nos 2 primeiros capítulos de Colossenses, Paulo não menciona que está preso. Paulo não fica, olha gente, está tão difícil, está tão complicado. A impressão que dá é que a cadeia, obrigado Gabriel, me ajudando, excelente. A impressão que dá é que parece que a cadeia para o apóstolo Paulo é um detalhe na história, não é algo principal, não é algo que chama a atenção daquele homem, porque só no capítulo 3 ele vai mencionar que ele é um prisioneiro de Cristo. Capítulo 3, verso 1, coloque para nós, por favor, Eduardo. E o mais interessante é entender que ele diz que ele está preso por causa de Cristo, por causa do bem daquelas pessoas. Uma pessoa em estado normal de pensamento, jamais pensaria ou viveria dessa maneira como Paulo está dizendo. Gente, estou aqui na cadeia, e sabe por que eu estou? Por causa de Cristo, para o bem de vocês. Eu estou aqui. E Paulo então começa a falar, e durante o capítulo 3, ele pede para que os irmãos não desfaleçam na fé, não desistam de seguir a Jesus, porque por mais que ele esteja preso, ele fala, olha, se vocês permanecerem em Jesus, mesmo que eu esteja preso, a glória de Deus será sobre vocês. A glória de Deus será sobre vocês. Então permaneçam firmes na fé, mesmo que eu, apóstolo de Cristo, esteja preso. Trazendo para os dias de hoje, é como se o pastor Roberto, ou o pastor Reinaldo, ou eu, da cadeia, enviasse uma mensagem aqui. Amados, Igreja Batista em Nova Andradina, permaneçam firmes. Estou na cadeia, mas permaneçam, para que a glória de Cristo seja abundante sobre a vida de vocês. E aí, chega então o texto que nós lemos, a partir do verso 14. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele se coloca de joelhos, ele ora por aquela igreja. E ele diz que ele ora para que eles pudessem ser fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior. No homem interior. E sendo assim, Cristo habitaria nos corações por meio da fé. E eles então compreenderiam qual é a profundidade do amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura desse amor. E ele então encerra dizendo, para que vocês possam ser tomados, totalmente tomados, por toda a plenitude de Deus. Amados, se nós buscarmos ter a plenitude de Deus para os nossos dias e para a nossa igreja, as nossas respostas para aquelas perguntas que eu fiz no começo da mensagem, a nossa visão de mundo, a nossa visão de reino, será totalmente ligada à visão de Deus para o seu povo. E aí eu quero que você volte para aquelas perguntas que eu fiz no começo da mensagem. Será que as suas respostas estão caminhando para aquilo que Deus tem sobre o que é uma família feliz, sobre o que é uma pessoa de sucesso, sobre o que é uma igreja abençoada, sobre o que é uma pessoa bem-sucedida na vida? Se você fizesse uma análise agora no seu coração, qual foto você escolheu e por qual motivo você escolheu? Porque quando nós começamos a sondar o nosso coração e analisar
como nós pensamos e as nossas respostas, o Espírito Santo de Deus vai mostrar para nós que pode acontecer e pode ser que o nosso coração, a nossa mente, esteja bem longe daquilo que Jesus pensa sobre o que é ser feliz, sobre o que é ter sucesso, sobre o que é ter uma igreja abençoada, sobre tudo nesse mundo. Na palavra de Deus, nós temos a vontade bem clara de Deus revelada a nós. E estar tomado por essa plenitude de Deus, estar tomado 100% de Deus, está ligado 100% inteiramente ligado à nossa vida de oração e de leitura da palavra. Nós estamos fazendo, o Ministério Link está tendo a classe de batismo, e eu estou contando com a ajuda de 2 pessoas, líderes de PGM, que é a Vitória e a Evelyn. E nós fizemos uma reunião, e eu disse para elas assim: a intenção da classe de batismo do Ministério Link é pegar os jovens e os adolescentes de calça curta. E se algum deles desistir, de certa forma, atingimos o nosso objetivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um grupo de pessoas aqui dentro que veem as coisas de Deus, de maneira bem diferente daquilo que Deus realmente diz sobre o que é. Exemplo, se não ficou claro, quando eu expliquei o que era batismo, um deles olhou para mim e falou assim: então batismo é isso? Como se dizendo assim, não muda nada? Porque até eu disse hoje na IBD, não sei quem inventou isso, mas talvez você pode dizer assim: pastor, eu sou um desses que se batizou e pensou lá no interior do coração: agora que eu estou batizado, eu tenho que levar a vida com Deus mais a sério. Pergunta que eu faço é: quem colocou na sua cabeça isso? Há pessoas que quando você apresenta o batismo, ela diz assim: não estou preparado ainda. E sabe por que a pessoa diz isso? Porque na cabeça dela, ela faz uma ligação que o batismo deve tornar a pessoa um pouco mais diferente do que antes. E aí quando eu trabalhei a questão de convencimento e conversão, eu glorifiquei a Deus que teve uma aluna que falou assim: pastor, eu sou convencida e não convertida. Eu falei para as meninas: esse é o objetivo da classe de batismo. Tem gente que desce as águas e acredita que só depois de descer as águas, pastor, tem que ter uma postura diferente de vida. Quem ensinou isso para você? Aqui não foi. Pastor, então quando é que eu tenho que ter uma postura diferente de vida? Quando você reconhece os seus pecados e pede para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Mas que talvez você que está aqui me ouvindo se batizou assim, deve ter com certeza. Pastor, eu demorei 5 anos para me batizar porque eu ficava pensando que eu tinha que mudar. Quem te ensinou isso? Nós cantamos uma vez na quarta-feira, eu disse hoje de manhã, vou repetir hoje à noite. Culto de quarta-feira, eu e o pastor Roberto, tinha só os irmãos antigos de igreja, e nós cantamos: o véu que separava, já não separa mais. E naquele dia o pastor Roberto decidiu fazer uma pergunta. Amados, quantos aqui entenderam o que significa o véu que separava, já não separa mais? Ninguém respondeu. Essa música, Jesus em Tua Presença, eu desde que sou criança canto. E não tenho dom de revelação nem profecia, mas eu garanto que tem gente que está aqui na igreja há muitos anos, e que se eu chamasse aqui e perguntasse, responda: o que significa o véu que separava, já não separa mais? Travava. Pastor, não faço ideia. Que véu é esse?
É o véu mágico. Nós estamos tomados pelo quê? Qual é a sua visão de vida abençoada? Qual é a sua visão de igreja abençoada? Qual é a sua visão de batismo, de conversão? Qual é a sua visão de vida no altar? Eu quero dizer para você nessa noite, se você não for tomado pela plenitude de Deus, como Paulo pediu para que aquela igreja fosse, nós vamos ficar no nível raso da fé e nunca vamos nos aprofundar, e essa igreja corre o sério risco de não atingir o propósito de Deus para essa terra. Eu quero dizer algo aos irmãos amados, que eu vejo, a nossa igreja está caminhando para o propósito de Deus, para algo grande, para algo de Deus, para essa cidade. Nós levantamos e enviamos irmãos que estão lá em Campo Grande, inclusive estão retornando, e eles falaram: pastor, estamos impactados, e eu já tenho visto testemunhos dos nossos PGMs, eu já tenho visto testemunho das nossas celebrações, temos falhas, mas o Deus que nós servimos também nos torna mais do que vencedores, porque essa igreja não é de um homem, não é de uma diretoria, mas ela pertence a Jesus, amém? E amados, por causa disso, nós vamos viver grandes propósitos de Deus. Eu enxergo isso e pela fé verei tudo isso acontecer. Mas nós precisamos, amados, nos encher da plenitude de Deus, cada um de nós. E quando isso acontecer, nós vamos ser cheios de Cristo, e nós vamos realmente ter uma visão parecida com a de Jesus. O que pode estar acontecendo, talvez comigo ou com você, é que por estarmos tão vazios de Deus, a gente está enxergando o mundo sob uma outra ótica. E o que Deus quer nessa noite é que o Espírito Santo do Senhor convença-o do seu pecado, que você se arrependa e você busque a plenitude de Deus, uma mente como a de Cristo, para que você viva de verdade o reino de Jesus nessa terra, amém? Estar ligado na missão de Deus, fazer aquilo que Deus nos pede, depende de uma outra ligação. Nós precisamos estar ligados em Deus. Caso contrário, amados, a gente vai virar ONG. A gente pode colocar outra religião aqui como o norte, porque existem outras religiões que fazem coisas boas aos próximos, e talvez podem até fazer de uma maneira melhor do que a que nós fazemos. Se não estivermos ligados em Deus, viramos ONG. E a missão de Deus, amados, não é que o povo dele seja uma ONG. Não é que o povo dele fique só fazendo caridade, mas a missão de Deus é que nós, servos de Cristo, a igreja de Jesus, leve o evangelho da salvação, do arrependimento, e que coloca pecadores no caminho de Cristo Jesus. Essa é a missão de Deus. E aí, acoplado a isso, a gente pode fazer o bem ao próximo, mas a missão principal é salvar os homens. E se nós não estivermos cheios de Deus, cheios da plenitude de Deus, a gente pega uma visão errada do que é ser igreja, e a gente vai caminhando por isso, achando que está certo, porque aplausos acontecem, porque as pessoas admiram, mas a missão da igreja é servir a Cristo, o seu senhorio, e o que Ele tem para cada um de nós. Essa é a missão de Deus. E amados, só vamos viver essa missão se formos plenos de Deus, cheios de Deus. Caso contrário, nós vamos sucumbir. A igreja do vizinho que faz atividade A, B, C e D e enche os olhos, vai começar a entrar em nós, e nós vamos nos sentir talvez meio que não estamos na mesma levada, como se aquelas coisas fossem importantes. Não é. A missão de Deus principal é fazer missões, é levar Jesus para as pessoas, é colocar pecadores no caminho de Cristo, e só vive assim quem é pleno de Jesus. Quem é pleno em Cristo Jesus. A nossa glória, como o apóstolo Paulo disse para aquela igreja: se vocês permanecerem firmes, mesmo eu estando na cadeia, a vossa glória permanece em Jesus. A nossa glória é realizar a vontade de Deus e não a nossa.
E enquanto a gente não abrir mão de tudo que é nosso, nunca vamos viver a vontade do Pai. Eu quero começar a encerrar essa mensagem dizendo primeiro o quanto eu amo ser batista. Amo demais. E por que eu digo isso? Porque toda vez que eu tenho a oportunidade de estar presente em uma convenção batista ou em uma conferência Multiplica, esse ano não foi possível. Meu cunhado pediu a namorada em noivado, né, em casamento. Estava lá, foi uma bênção, uma coisa linda. Mas eu tenho certeza que quando eu conversar com o Henrique, com o Edson, com o Fernando, Carol, eu vou ouvir o que eu já ouvi e presenciei. E por que, pastor Israel, você está dizendo que ama ser batista? Porque toda vez que eu participo dessas convenções, é como se Deus, pastor Roberto, me pegasse e falasse assim: deixa eu te alinhar de novo com a mensagem que eu realmente quero passar para o povo, aquilo que eu quero da igreja de Jesus. Eu participei da convenção batista e lá, pastor Fernando Brandão, em nome de Jesus, nós vamos trazer esse homem aqui um dia. Nós vamos trazer esse homem. E ele começou a contar o testemunho. E quando ele falava, amados, e quando ele contava as histórias e os testemunhos, eu começava a analisar a minha vida como um servo do Senhor. O que eu estou procurando em Deus, o que eu estou buscando em Deus, qual é a minha intenção quando eu venho a um lugar como esse. Porque, amados, primeira história, esse homem contando, ele falou que foi pastor de uma igreja batista, e nessa igreja em que ele era pastor, a igreja tinha 38 projetos missionários. Meu Deus, 38 projetos missionários. E em determinado momento da caminhada dele ministerial, um membro da sua igreja, senhor de idade, chegou nele e falou: pastor, era diácono, estou com leucemia. E o pastor Fernando tinha 28 anos, eu estou com 27, na época 28. E ele disse: meu irmão, que notícia triste, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir para que Deus abençoe e restaure a sua saúde, faça um milagre. Então eles oraram, e no final da oração, aquele senhor de idade, com leucemia, disse para o pastor Fernando: pastor Fernando, Deus está no controle. Ok, despediram. O irmão começou a fazer a quimioterapia, todos os processos médicos. Em determinado momento, o pastor Fernando decide visitá-lo. E ao chegar no hospital, ele percebe que o senhor não estava no quarto. Então ele pergunta para as enfermeiras: cadê o irmão fulano de tal? E aí de repente o irmão aparece: ô meu pastor, fiz um culto aqui com todas as enfermeiras, já falei de Jesus para quem está aqui do meu lado. E o pastor Fernando olhando, impactado com aquilo, e ele falou: pastor, eu descobri o propósito de Deus. Lembra que eu disse que Deus estava no controle? Deus me abençoou com a leucemia para que eu pudesse falar de Jesus para as pessoas no hospital. Matos, quando ele começou a falar aquilo, eu já comecei a chorar lá no banco. Qual é o nível de fé de um homem que entendeu que Deus abençoou ele com uma leucemia para que ele pudesse falar de Jesus para quem estava no hospital? E aí o pastor Fernando Brandão voltou para casa e voltou impactado. Meu Deus. Ele sai da igreja, se torna diretor executivo de missões nacionais, e em determinado momento da caminhada ele decide voltar na igreja em que ele foi pastor nessa época. E antes de sair, a esposa daquele senhor chegou nele e falou assim: pastor, meu marido está tão fraquinho, ora por ele. Desculpa, irmãos, pode se preparar que o senhor vai fazer o culto fúnebre dele já já, está fraquinho. Amados, passaram 8 anos, adivinha quem morreu primeiro? A esposa. Passaram-se 8 anos e o homem estava vivo. A esposa dele foi primeiro.
Outra história. Pastor Fernando Brandão era diretor executivo da Caixa Econômica Federal. Ele trabalhava em Brasília, apartamento com vários cômodos. E um dia Deus chama ele para ser missionário, para sair do trabalho. E amados, eu vou falar como eu ouvi a história. E ele começou a falar e Deus chama ele. E ele pediu para Deus 5 provas. Porque ele pensou, Deus não vai responder as 5 provas. Eu fico na caixa, a vida continua. Jair, Deus respondeu as 5 provas dele. Ok. Ele então chega na esposa, ele falou, agora eu vou falar com a mulher. Come em restaurante bom, roupa da boa e do melhor. Quando eu falar que eu vou sair da caixa para ser missionário, ela vai chegar para mim e falar, amor, calma. Vamos conversar, né? Tem uma outra maneira. E ele chegou, Rudinei, na esposa. E a esposa falou para ele assim, se é a vontade de Deus, pode sair, estou junto com você. Ele falou, meu Deus do céu. Pastor, estou lascado. Culto doméstico na casa dele. Ele chegou lá no culto e ele brincou com as crianças e com os filhos. Falou, filhos, papai está para sair da caixa, né? E a vida vai mudar. Não vai ter mais aqueles rolê, aquelas coisas, né? A filha dele disse assim, papai, se o Deus que nós servimos não cuida de nós, rasgue o Salmo 23, e agora ele vai ser assim, a caixa é o meu pastor, e nada me faltará. Pastor Fernando começou a chorar. Ele pediu 5 provas, Deus respondeu. Ele achou que a esposa ia barrar ele, a esposa liberou. Ele achou que os filhos iam chorar, e os filhos deram uma aula do que é ser pleno em Deus. Pois bem, nisso eu estou ouvindo a história, eu já estou pensando várias coisas. Não é possível, ele vai pegar um acerto, deve ter um dinheirinho guardado. A história também não é tão bonitinha assim. Sabe aquele crente que desconfia? Tomé? Esse milagre aí está muito estranho. Ok, estou ouvindo a história. Amados, parece que Deus ouviu o meu pensamento, porque eu pensei assim, mas ele pegou acerto. Ele deve ter saído com um dinheirinho bom. O pastor decide contar justamente essa parte da história. Eu falei, meu Deus do céu. Amados, ele chega na caixa, lá em Brasília, sobe os degraus, vai lá em cima e pede, eu quero sair da caixa. O gerente, não sei quem atendeu ele, olhou para ele e falou assim, você vai para a concorrência, algum cargo de governo, alguma coisa assim? Ele falou, não, eu vou ser missionário. Foi essa a reação que ele teve. E Sal, você tá maluco, cara? Que loucura é essa? Que você é missionário? Você é doido? Ele falou, então, eu vou sair, eu vou ser missionário. Rapaz, pensa, você não está com parafuso normal. Eu quero sair, eu vou ser missionário. Amados, como ele pediu para sair, ele saiu sem acerto, ele saiu sem nada. Falei, meu Deus do céu. Ele disse que desceu o prédio, ligou para a esposa e falou, amor, estamos zerados. E amados, ele encerra o testemunho dele dizendo, em nada Deus deixou faltar. O Senhor cuidou de nós. Ele disse que a família dele, em que ele nasceu, a mãe era espancada pelo pai, que era alcoólatra. E um dia, a mãe que não sabia ler, ouviu uma mensagem de um pastor e guardou um texto da Bíblia em Salmo 23, que você conhece, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E antes de almoçar todos os dias, aquela mãe dizia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E no dia que ele desceu da caixa, onde ele estava zerado, sem acerto, para ser missionário, o que ele lembrou? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Resumo da história: uma filha está nos Estados Unidos estudando direito, outro já casou e o outro está terminando também uma outra faculdade. Eu quero dizer algo para você: quando esta igreja for plena de Deus, decidir ouvir a voz de Deus, obedecer o chamado, não importa o preço que se pague, nós vamos ouvir e ver testemunhos como esses, coisas maravilhosas acontecendo nessa igreja. O poder de Deus vai vir sobre nós, essa igreja se tornará irresistível em Nova Andradina. É por testemunhos assim, por coisas assim, amados, que nós devemos ansiar. Amados, eu vi coisas acontecerem por servir a Jesus, coisas que às vezes aos olhos humanos fogem à regra. Mas quando nós somos plenos em Deus, mesmo que o apóstolo esteja preso, mesmo que a igreja passe por necessidade, quando Cristo é tudo em nós, nós vamos passar, nós vamos enfrentar e nós vamos vencer as dificuldades. Não tem leucemia, não tem mudança de emprego, não tem câncer, não tem doença que afaste você daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas se você não for pleno em Deus, não dá para a gente não dá para a gente pensar que as dificuldades, as dores, as lutas e as aflições estão no controle das mãos de Deus. A gente vai sucumbir, a gente vai começar a colocar Deus na parede, a gente vai achar que Deus abandonou a gente, de que Deus não nos ama, os nossos interesses vão aparecer, e o que nós pregamos aqui nesta igreja quer vir para Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É doído, não é fácil. Mas, amados, eu quero dizer algo para você: não há prazer maior e melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Há pessoas que conquistaram tanta e tanta e tanta coisa, mas são infelizes porque fugiram da vontade de Deus para suas vidas. Qual o preço você quer pagar no final da vida? Eu quero encerrar essa mensagem e dizendo a você que aquelas imagens e as respostas que você deu dizem muito sobre você e sobre a visão que você tem sobre as coisas de Deus. Um cristão de verdade entende que a derrota e o dia mau são pontes para chegar mais perto de Jesus. Cristão que não vive realmente o Evangelho entende que o dia mau e a tragédia é maldição. É Deus dizendo para você que não te ama. É Deus te abandonando. Em qual lado você está? O apóstolo Paulo morreu decapitado. Quem pensa desse lado da maldição, de que Deus abandonou, vai olhar e falar assim: Deus abandonou o apóstolo Paulo. Quem está do lado de Cristo vai olhar e falar assim: a vida de Paulo foi uma vida entregue a Jesus, cumpriu o propósito, e para a glória do nome dele, deixou um legado, marcou a história. Martin Luther King morreu assassinado. Missionários no campo servindo a Jesus morreram sem casa própria, com doenças, com tantas e outras coisas às vezes. Quando você vê uma notícia dessa, no que você pensa? Eu digo que a nossa igreja é abençoada não por causa da estrutura que ela tem. Eu digo que a nossa igreja é abençoada por causa das pessoas que nela existem. Amados, olha tudo que está acontecendo. Todo domingo, incansavelmente, não existe férias, não existe parada. Existe uma equipe que vem aqui ministrar louvor. E foi uma bênção o louvor hoje, não foi? Eles estão há 57 anos fazendo isso. Há 57 anos, existem irmãos cuidando financeiramente e administrativamente dessa igreja. Há 57 anos,
existe um povo que proclama Jesus, mesmo com as suas falhas e limitações. O Senhor ainda permanece falando através de seres tão imperfeitos, miseráveis e falhos, começando por mim. E a igreja de Jesus é igual massa de pão. Quanto mais você bate, pode preparar, vai crescer. Nós somos Amambai e nós ouvimos uma música, Albérico, sobre a igreja, e ela dizia assim: o Coliseu tentou parar a igreja, o inferno tentou parar a igreja, tudo tentou parar a igreja de Jesus é imparável, a igreja de Jesus não para, a igreja de Jesus continua, caminha firme e relevante, e Nova Andradina caminhará assim. Amém, igreja? E sabe por que vai caminhar assim? Porque Deus está levantando um povo, Deus está levantando homens e mulheres. E sabe o que eu aprendi? Deus não precisa de 10, Deus não precisa de 100. Jair, Deus só precisa de um. E quando um se levanta, Deus, através desse um, de 2, de 3, Ele faz a obra dele acontecer. O que está acontecendo lá em Campo Grande, a conferência Multiplique, sabe o que é? É só rever de novo o que está na palavra, o que está escrito aqui. É só um alinhamento do que muitas vezes nós fugimos de fazer, que é falar de Cristo ao próximo, cuidar das pessoas e fazer Jesus conhecido em Nova Andradina. E eles estão impactados, sabe por quê? Um servo de Deus só se encontra, só se acha quando realiza a vontade de Deus. E quando isso acontece, amados, a igreja é avivada. E hora ou outra a gente precisa realinhar de novo, realinhar de novo, realinhar de novo, realinhar de novo, realinhar de novo e não desistir, porque Deus tem coisas grandes para fazer, e eu vejo vai fazer através da sua vida, e através desta igreja, Nova Andradina será completamente cheia de Jesus. Nós temos que ter fé, e eu tenho muita fé. Então, amados, arregassem as mangas. Reveja a sua vida. Eu e a Gabriela perdemos o nosso filho. Dói. Não foi fácil. Mas eu creio nos propósitos de Deus. E uma das canções que não saiu da minha cabeça, nós cantamos no acampamento, ela dizia: eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer: a tua graça já me basta. Eu queria a graça e queria meu filho. Orei. Quando a médica falou, morreu, cessei minhas orações. Olhei para o alto, abracei minha esposa e nós dissemos: Deus deu, Deus tirou. Deus em tudo, meu amor, merece a honra, merece a glória e o louvor. Estamos sentindo muita dor, mas vamos adorar ao Senhor e mostrar a Ele que Ele ainda é digno de toda honra, e digno de toda glória, e digno de todo louvor. Quem é você na aflição? Quem é você na dor? O apóstolo Paulo, dentro de uma cadeia, pediu para a galera ficar feliz e animada. Dentro de uma cadeia, o apóstolo Paulo pediu para que eles não desfalecessem na fé. Dentro de uma cadeia, aquele homem escreveu cartas que estamos estudando hoje. Dentro de uma cadeia. Quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar. Pai querido e amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado. Queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes somos fracos e totalmente falhos ao olhar para as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas dores, aos nossos dias maus. A gente achar que o Senhor nos abandonou. A gente acha que muitas vezes estamos vivendo uma maldição que o Senhor colocou na gente por não fazer coisa A, ou coisa B, ou coisa C.
É claro, Deus, colhemos aquilo que plantamos, mas muitas vezes são provações, muitas vezes são propósitos do Senhor. E Pai, nós pedimos ao Senhor perdão por interpretar de forma tão errônea, por muitas vezes não entender o dia mau, não entender o dia da privação, o dia difícil, e Pai, pecar contra Ti. Mas Pai querido, nós pedimos nessa noite, nos torne plenos no Senhor, não plenos de emocionalismo, não plenos daquilo que encanta os olhos, mas plenos do Senhor, porque nem sempre estaremos em um bom dia, nem sempre as coisas vão caminhar segundo a nossa vontade, mas Pai, ao entendermos, ao sermos cheios de Ti, cheios do Teu Espírito, nada irá nos afastar dos Teus caminhos, nada irá nos colocar longe do Senhor. Por isso eu quero pedir por esta igreja, Deus, nós temos desafios gigantes, tem muita coisa para melhorar, mas não permita que esses desafios e essas coisas que precisamos melhorar nos impeçam de caminhar firmes no Senhor, acreditando que nós podemos ganhar Nova Andradina para Jesus. Não importa o tempo, não importa o preço, um dia nós veremos isso acontecer, e começa agora. Então use as nossas vidas, Deus, use a vida de cada jovem, adolescente, homem e mulher, Deus, que eles busquem nas suas casas a plenitude no Senhor, para que eles possam como igreja, juntos, vivermos o reino de Deus, vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Se há alguém aqui nesta noite, que se enxerga, Pai querido, talvez amaldiçoado, ou longe de Deus, porque não tem carro novo, porque não tem casa nova, porque talvez não executa algum serviço ministerial que é visível na igreja, mude a visão dessa pessoa, que ela entenda que servir ao Senhor, ser abençoado por Ti, não está ligado a bênçãos materiais, não está ligado a cargos ministeriais, mas está ligado a um coração entregue, rendido ao Senhor. Deus, levanta a Tua igreja, e que assim como Paulo escreveu dentro de uma cadeia, nós venhamos também, Pai querido, diante das nossas aflições, lutas e dias maus, não desfalecer na fé, mas permanecer firmes, crendo, o Senhor é conosco. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção sobre a Tua igreja, oramos em nome de Jesus, amém.